minha gente! Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo pronto para começar mais um Estação Plural. Eu sou a Mel Gonçalves e junto com a Ellen e com o Fefito, eu recebo hoje uma das mulheres que é ícone da comédia nacional. Atriz, humorista, Grace Janucas. Muito bem-vinda! Bravo! Bem-vinda! Obrigada. Olha, gente, a Grace nasceu no Rio Grande do Sul, mas mora em São Paulo desde os anos 80, quando deu início a uma revolução no fazer comédia no Brasil. Atriz que também é produtora, diretora, autora e cronista e também é roteirista, fundou em 2002 no projeto Terça Insana, um divisor de águas no humor brasileiro. Grace, conta um pouquinho pra gente sobre o Terça Insana. Sim. O que ele representa pra gente? Eu não, vou só corrigir uma coisa. Não foi em 2002, a Terçana surgiu em 2001. 2001, perdão. Ela surgiu porque eu estava de saco cheio. Eu como criadora, eu como produtora. Porque, vou um pouquinho para trás, nos anos 80, eram anos, quando eu cheguei em São Paulo, eram anos assim de ditadura ainda, onde a gente estava numa luta já há bastante tempo pelas diretas e tal. E aí nós chegamos aqui, tinha uma efervescência muito grande, né? Aí em seguida teve a história, né, das diretas, tal, que não foram diretas, aquela coisa toda, mas havia um movimento de jovens e de pessoas interessadas em discutir, em pensar, em crescer, em ampliar o conhecimento, ampliar o olhar. Então, assim, a gente via muitos movimentos. Por exemplo, tinha o Madame Satã, que era aquela galera toda que se reunia lá. As pessoas se juntavam, as tribos se juntavam todas em vários lugares, mas juntas, né? Não tinha, nos anos 80, essa coisa, por exemplo, de uma galera se juntar de turminha e bater no garoto gay que está andando na rua. Não tinha essa coisa. Éramos todos nós em prol de uma liberdade de expressão, em prol de uma maneira de poder ser a gente, sabe? Então, assim, os anos 80 também foram anos onde os espaços estavam muito institucionalizados numa caretice e nós fomos poder expressar a nossa ação, a nossa criatividade no underground. Então, assim, onde tinha um espaço, eu cheguei em São Paulo, vai lá. Então, assim, eu me apresentei muito em bar, muito em vernissagem, muito em casa noturna, muito na rua, fazendo coisas. Então, assim, eu acabei desenvolvendo uma linguagem. E claro que tudo que tu vai botar num lugar, num ambiente, tudo que tu vai fazer num ambiente onde não estavam te esperando, tem que ser visualmente impactante, tem que ser contundente e tem que ter um pouco de tempero para tu dar a tua mensagem. Então, assim, o meu tempero sempre foi a comédia, né? A comédia sempre foi um KY que a gente bota pra gente poder tratar de assuntos que às vezes são tabus, às vezes são assuntos mais delicados e que as pessoas tem uma resistência. Então, a comédia é sempre uma excelente ferramenta. Ela quebra, então, assim, eu criei várias coisas em vários ambientes. E a partir dali, eu acho que foi nascendo um estilo que, em 2000... Claro, aí, enfim, fiz muito teatro, fiz várias coisas e tal. Em 2000, em 99, eu comecei a olhar, eu falei, não é possível. A gente tem, no Brasil, por exemplo, a maior passeata LGBT, STBB, YZ do mundo. E não é possível que as pessoas continuem sendo ridicularizadas por causa da sua sexualidade. E assim como os portugueses, como os negros, como as loiras, as mulheres, essa coisa toda. Eu falei, não é possível, a gente, depois de tudo que a gente lutou, depois de tudo que a gente batalhou, para conquistar um pensamento um pouco mais, sabe, amplo, não é possível que a gente esteja voltando para a mesma caixinha. Então, a minha ideia foi criar um projeto de comédia onde os atores pudessem criar, pensar e a gente pudesse ligar outros pontinhos para fazer comédia. Assim nasceu a Terça Insana, às terças-feiras, voltado inicialmente para a própria classe, mas, claro, era aberto a todo mundo. Então, assim, a minha ideia era que um dia eu estaria no palco, um dia eu estaria na plateia, mas o espaço estava aberto para quem quisesse mostrar coisa. Então, a gente conseguiu, ali com a Terça Insana, criar um espaço. Não era para grana, era para troca.
de ideias, de conhecimento, de maneira... Crítica social exatamente, também. como é um grande jardim para a gente filosofar, sabe? Que lindo. Dentro da loucura, filosofar com bom humor sobre o nosso comportamento na sociedade. E assim nasceu o Terça Insana. Toda semana a gente sempre criou um espetáculo diferente. Eu chamei alguns atores para fazerem esse projeto comigo inicialmente. E toda semana a gente criava um espetáculo diferente, em cima de um tema diferente, que podia ser de guerra a gula. Né? Então, nós éramos desafiados a criar, toda semana, personagens novos, textos novos, porque a sociedade não para. Falando em Terça Insana, a gente separou um trecho de uma das apresentações da Grace. Quer ver? Bora lá ver. Não, eu falo, minha filha, pelo amor de Deus, vai arranjar um namorado, vai arranjar o quê? O mundo, pelo amor de Deus, vai embora, quem é que vai cuidar de você? Namorada? Ó. Preguiça. Eu trabalho para a Justiça Eleitoral, é uma beleza. Trabalho para o Tribunal Eleitoral, porque é uma beleza. Porque nesse país nós temos eleição a cada 2 anos. Então eu trabalho só a cada 2 anos. O resto eu enrolo e ganho. Pessoal, quando se mata, botar não, bota gado, bota soja, né? É melhor, os gadinhos pelo menos se mexem bonitinho, né? Então nós desmatamos tudo e plantamos os canteirinhos, ao invés de árvores, no gado lá, nós plantamos políticos corruptos. Oh, que morreram e levaram o nosso dinheiro. Então você entra, eles estão paradinhos ali e não podem se mexer. Oh. Ai, que maravilhosa. Essa, vocês viram a preguiça, que é uma personagem que tem preguiça de absolutamente tudo. Como tudo se desmorona, tudo se desmancha, ela nem começa. Ela tem preguiça. A outra é a Mulher Limão, que é uma funcionária pública que procrastina, coisa rara que a gente nunca viu. Nossa. E a outra é a advogada do diabo, que eu não entendi nada que eu falei ali. Não deu pra ouvir. Mas eu queria perguntar uma coisa pra você, Grace. Você acha que a comédia no Brasil é estigmatizada de alguma forma? Olha, eu costumo citar sempre uma frase do Goethe, que fala assim, o caráter de um homem se mede pelas coisas que ele acha engraçadas. Se a comédia é estigmatizada, eu não sei, eu acho assim, a gente tem comédia, a gente tem humor, eu não gosto muito de falar que é humorista e tal, eu acho isso é menor. É frio, né? Não, humorista é pequeno. Eu acho que nós somos atores e a comédia é uma ferramenta. Mas assim, eu não acho que a comédia seja estigmatizada, não acho nada disso, acho que, pelo contrário, acho que o que está ficando estigmatizado hoje em dia são as coisas com mais conteúdo, a gente está num mundo muito vazio. Né? Por isso que a comédia, já que tem tanta saída, tem que ter conteúdo. Agora, eu acho que hoje no Brasil a gente tem comédia para todos os gostos, para todos os tipos e para todos os caráteres. Tem gente que acha engraçado tirar sarro de homossexual. Eu não acho nada de engraçado nisso. Tem gente que acha engraçado falar que loira é burra. Tá, ri. Eu não acho engraçado. Tantas coisas mais interessantes que a gente poderia falar, né? É curioso você falar de estigma de drama e comédia, porque eu tô aqui pensando... Você pode não saber, mas eu sou um grande seguidor da sua carreira por motivos de Caio Fernando Abreu. Grace, minha gente, veio pra São Paulo por causa que a Fernanda Abreu, que era o melhor amigo dela. E aí eu sei que uma das suas primeiras performances aqui em São Paulo foi lá na vitrine de um restaurante nos Jardins do Hits, em que, no dia do lançamento do livro dele, em que você ficava basicamente usando uma camisa grande, uma camisola, talvez, uma camiseta e uma cueca. Isso. E uma máquina de escrever, acho. Que era do Caio. Que era uma performance meio, da cabeça, digamos assim. Quando você veio para São Paulo, você ainda estava tentando tatear o que ia ser a sua carreira? Porque imagino que você veio do Rio Grande do Sul para cá para ser atriz, mas ainda conseguia aquela chance. E tudo, você já sabia que você ia fazer comédia? Ou você ainda tinha aquela coisa de, não, preciso de personagens profundos, personagens densos? Não, na verdade, eu vim para São Paulo fazer a faculdade de teatro lá. Só que só entrava em greve. Eu comecei a fazer coisas e tal. O que me interessava era conhecimento. O que eu ia fazer com isso? Eu queria ampliar minha cabeça. Eu não queria carreira, nunca pensei, eu vou ser um sucesso, eu não vou. Eu quero trabalhar, eu quero criar, eu quero produzir. Eu tinha uma necessidade de executar coisas que a minha cabeça maluca inventava, entendeu? Agora, a comédia, como eu falei pra vocês, é uma ferramenta que eu acho que eu, como cidadã, como ser social, que bota uma coisa e tem gente me assistindo, eu uso essa ferramenta para poder comunicar coisas que eu acho que são importantes para a sociedade. O Caio, esse negócio do Caio foi o seguinte, o Caio foi lançar, acho que foi Triângulo das Águas,
E eu estava... Não, os Dragões não conhecem o Paraíso. E aí ele lançou no Hits, e aí tinha a vitrininha do Hits. Você fala, Grace, podia fazer uma performance, uma coisa. E eu fazia muita performance, né? A gente morava juntos, nem sei se morava juntos, já estava casada, já não me lembro. Mas eu sei que eu peguei a máquina de escrever do Caio, fiquei imitando o Caio escrevendo. Então eu fui uma mesinha, eu fiquei ali, enquanto teve o lançamento, com uma cuequinha, uma camisetinha regata, assim, né? Meio, eu levantei e vou escrever, sabe? E aí tinha assim uma latinha de lixo, e aí um Jack Daniels, que não era Jack Daniels, era chá, porque eu não bebo. E aí eu fumava, e digitava, e datilografava. E ali fiquei durante um tempão, acho que fiquei umas 4 horas ali. Né? Às vezes, claro, saía para fazer um xixi. Mas eu fiquei toda... E aí isso pegou muito. Eu gostava muito de fazer. Performance foi uma coisa que a gente fez muito nos anos 80. Você fala sobre esse lugar de que você não se sentiu estigmatizada por trabalhar com comédia, etc. Não. Porque você talvez tenha ressignificado isso. Talvez você tenha pegado todo mundo ali que estava unido para poder fazer uma coisa diferente, uma crítica social, para lutar contra esses estigmas, para poder se impor contra eles. Com certeza. Não, eu sempre achei que é de galera que a gente enfia o pé na porta. É desse jeito. Chegar de bonde, né? Eu acho, por exemplo, que... Eu acredito, de fato, eu gosto de trabalho em grupo, eu gosto de trabalho de equipe. Essa coisa do meu ego, minha carreira, não me interessa. Se não formos nós todos, o que adianta estar lá sozinha? Entendeu? Eu não acho graça nisso. Então, assim, eu gosto muito do trabalho de grupo e sempre fui uma pessoa envolvida em movimentos. Sempre, sempre. É o grupo... É um movimento pela demarcação das terras indígenas, é um movimento... Eu acredito em nós. Sim. Nós. O teatro, né? Ele exige uma troca coletiva. Eu acho que a arte e a consciência de certas coisas que são inovadoras é uma espécie de uma corrente que atravessa os séculos de pessoas, por exemplo, que se impactam. Eu vejo uma coisa que tu fez, isso me pega, isso vai me mudar. Com certeza, as minhas próximas atitudes, as minhas próximas obras, ou os resultados do meu trabalho serão diferentes a partir do momento que tu me impactou. Isso é uma corrente. E eu recebi muito esse impacto. O Caio foi uma pessoa que eu li e fiz, meu Deus, o que é isso? Nunca mais eu fui a mesma. E é claro, ele me estendeu uma mão e essa mão, a minha mão tem que estar estendida. Eu acredito que a gente atravessa os tempos se apoiando. Nós somos pessoas com personalidades, com individualidades, porém somos um coletivo de pessoas individuais. Que lindeza. Já que a gente está falando de estigma, eu não posso deixar de fazer aquela pergunta. Todo mundo deve ficar meio curioso quando fala com ator em início de carreira. E a sua família? Demorou muito para cobrarem, por exemplo, mas Grace está fazendo teatro, isso dá dinheiro? Quando você vai fazer novela? Agora você fez novela. Arrasou lá como a Fedora em Haja Coração. Tipo, mas a Fedora era a Tata Werneck. Eu era a Teodora. Mas era a Teodora. A mãe, a socialite, meio loucona, que acaba numa ilha deserta e tudo mais, e virou uma personagem que era tão querida do público que morreu e voltou. Virou a estrela da novela. Demorou pra você fazer novela. Mas a cobrança pra você fazer novela e pra você ficar famosa... Olha as minhas aspas, tá? Porque famosa pra mim isso já é muito tempo que eu amo ter esse Sana. Mas, tipo, pra sua família entender que você vivia de arte, que o teatro pagava suas contas e que você era feliz desse jeito, veio muito cedo? Não. A minha família sempre foi muito bacana, assim, comigo. Minha mãe, quando era garota, ela fazia teatro na escola, então ela era uma grande artista. Minha mãe... enfim, eu sou a menor de 6 irmãos, meus irmãos todos... então, assim, todo mundo já é do mundo, morou fora, sempre todos em busca. Eu sou o que eu sou, em consequência, eu virei uma atriz, eu virei essa criadora. O teatro, na verdade, é só um veículo para expressar a minha loucura. Mas, assim, em função da consequência de todas essas pessoas, né, que me influenciaram muito. Eu sou um pedacinho dos meus avós, disso, daquilo. Então, nós sempre fomos desbravadores, descobridores. Então, por exemplo, o meu irmão mais velho é um cientista, assim, biólogo marinho e tal. Então, a natureza e tal. O outro viajou o mundo inteiro. Aí o outro já tinha banda. Aí a minha irmã também, sempre do rock and roll. Sempre... Então, tudo isso está tudo muito bom. Então,
Não tive problemas. Pelo contrário, tive muito apoio. A questão da arte dentro da minha casa. Claro, cada um tem a sua opinião. Uns acham que um emprego mais estável. Ou estável, ou mais assim, mais normal, uma estabilidade. Realmente, de fato, tu contar com um salário todo mês é uma beleza. Essa coisa dessa instabilidade, eu vinha pra cá, quantos anos da minha vida eu tive um emprego fixo? Que eu vou contar com aquele salário. 4 anos. Dos meus 33 anos de profissão. Só 4 anos. O resto eu inventei. Eu tenho que inventar o meu sustento, eu tenho que inventar os meus projetos, é disso que eu tenho que viver e é assim que eu tenho vivido. É um saco, meu Deus, pois podia estar com... Entendeu? Mas é assim, e eu dou empregos, eu ouso. Então, assim, na verdade, eu acho que a cobrança não houve. É claro que as pessoas costumam cobrar isso. Eu nunca quis ir para a televisão. Minha intenção nunca foi ir para a TV. Eu nunca tive esse objetivo, minha carreira vai se realizar quando eu tiver... Não vai, não. A minha profissão se realiza a partir do momento que eu estou no palco e estou trocando e as pessoas estão entendendo o que eu estou colocando. O resto, assim, esse convite foi para fazer a novela, que veio do Silvio de Abreu e do Daniel Ortiz e do Fred Mairink, que é o diretor. Foi, assim, uma coisa maravilhosa, porque eu tinha tempo. Eu já tinha tido muitos convites, sempre tenho muitos convites para televisão, mas às vezes não tem agenda. Então, assim, foi muito legal porque... É uma personagem maravilhosa. Eu tinha disponibilidade, eu pude remanejar minha agenda e foi um prazer enorme fazer esse trabalho. Então, assim, eu não tenho... Não é TV, não é teatro, não é nada. Eu sei o que eu sou, os outros que se danem. É a criação, né? Isso que você está falando é fantástico, porque já quebra um estigma também, que é essa necessidade de construir uma carreira bem-sucedida a partir de um determinado veículo X. Isso. Não, aí é maravilhoso te ouvir dizer que você sempre tem muitos convites para a TV. E neste momento você tinha agenda para fazer TV. Isso é formidável. Ou de considerar um lugar melhor que o outro também, né? Não precisa atuar aqui, pra mim, é melhor do que atuar ali, eu acho. É uma seleção muito mais relacionada com sua produção do que, de fato, com uma determinada mídia. Exato, porque assim, eu não espero que me convidem, eu vou lá e faço. Claro. Eu sempre fiz isso, faço e emprego, faço e boto as pessoas na roda. Fantástico. Então, sempre. Então, assim, eu sou uma empreendedora. Então, para me pegar num hiato, é difícil, eu estou sempre inventando. A própria Terça Insana é um projeto de formação para passar adiante todas as coisas que eu aprendi fazendo, tentando, errando. E não pense que tudo é um sucesso. Muitos fracassos, graças a Deus, sabe? Já aprendi muito no fracasso também, né? Fundamental, porque senão tu acha que tu tem razão, a gente não tem razão. A gente não tem razão de nada. A gente não tem razão. Então, assim, é um processo, é um caminho que não havia. Era o meu caminho. Eu construí o meu caminho. Maravilhosa. Olha, gente, o papo tá maravilhoso. Eu tô amando, todo mundo tá amando aí, eu tenho certeza. Mas a gente vai fazer um intervalinho muito rápido e você não sai daí, que daqui a pouco a gente tá de volta. Oi, minha gente linda, nós estamos de volta com Estação Plural, transmitido aos 4 cantos desse nosso Brasilzão pela TV Brasil e pelas ondas das rádios Nacional e MEC. A gente também tá na web, tá bom? É só você entrar no Facebook, no site da TV Brasil ou no YouTube e buscar pelo Estação Plural. Eu sou Ellen Oléria e junto com a Mel e o Fefito, hoje a gente está aqui com a criadora, uma força pensante no planeta, Grace Janocas, viu? O seu sobrenome tem origem grega, não tem? Grega. Meu bem, que o povo é chique. Nós vamos viajar agora numa onda mitológica grega, viu? Grace, você tem alguma relação íntima com mitologia, com lenda? Principalmente dentro dessa sua linhagem grega, é muito forte, né, a mitologia grega pra gente? Muito forte. Eu acho que a gente tem, com certeza. Tem arquétipos, né, gregos que me são fascinantes. Eu acho que a mitologia grega traz, se tu for fazer analogias, ela é fascinante, te traz muito conhecimento. A história de Eros e Psique, que explica o que é o amor, a paixão, a paixão, o amor. Então, assim,
Tudo me interessa muito, gosto muito das tragédias gregas, acho Afrodite, todas essas brigas dos deuses. É muito interessante porque quando a gente for pesquisar um pouco, também a gente vai ver um pouco das lendas africanas e das lendas egípcias, né? Das mitologias, é muito fascinante, né? Todas têm um pouco a ver e tudo fala um pouco da nossa alma, né? A gente chama de mitologia o que para muita gente é religião, né? Fé. Eu, por mesmo. exemplo, com a mitologia cristã, é um babado. Exato, pois verdade. Não, e aí, pô, tem coisas... Exato. Na mitologia, são histórias lindas, fascinantes, às vezes cruéis, às vezes chocantes, mas que a gente tem muito que aprender. Não quer dizer que elas sejam verdades. Eu não vou sair por aí achando que o mar vai levantar e, sei lá, Poseidon vai sair de lá com os cavalos marinhos. Ia ser maravilhoso. Diz que ele é um boy magia, menino, Poseidon. Mas eu vou saindo acreditando que a porta do metrô vai abrir. Porque se abre, eu vou conseguir entrar. E, gente, mitologia grega, você que está em casa, são histórias, são rituais, são lendas vindas da Grécia Antiga, onde heroínas, heróis, deusas, deuses tinham características super humanas, viu? Tipo você, tipo eu. Era, inclusive, muito comum uma divindade se apaixonar por uma mortal, ou ter uma paixão por alguém do mesmo gênero. Aconteceu, tá? Tem várias histórias com animais também. Mas, enfim, a história da Grécia traz muitos registros de paixões entre homens que amavam homens, e entre mulheres que amavam mulheres. Há registros de amores lésbicos, há registros de muitos gays. A mitologia grega é riquíssima em personagens LGBTs. Divindades veneradas pelo povo. E o filósofo psicoterapeuta Bernardo Lynch de Gregório falou um pouco sobre isso com a gente. Vamos ouvir? Apolo tem uma história de vários relacionamentos, todos relativamente infelizes, nunca ele se deu muito bem nos seus relacionamentos, muitos com mulheres e alguns com homens, sempre nesse esquema erômenos grego. Então, Apolo tem a história com Jacinto, é um mito importante, bonito, que eles tiveram lá um relacionamento que durou um certo tempo, muito passional, muito apaixonado, e Jacinto era tão bonito, Jacinto era mortal, e Jacinto era tão bonito que chamou a atenção também de Zéfiro, o deus do vento. E houve então uma disputa entre Apolo e Zéfiro por Jacinto, dois deuses. Nessa disputa, Zéfiro, que percebeu que não ia ganhar a parada, sopra o vento e faz virar o disco que o Apolo jogou, e o próprio disco de Apolo mata Jacinto. Com a morte de Jacinto, ele lembra, é um mortal, morre, e ele transforma, então imortaliza Jacinto na forma de uma flor, que é o que a gente conhece hoje como Jacinto. Safo, ela foi considerada um dos grandes poetas da literatura grega. Ela falava sobre o amor. E no amor, ela sempre descrevia a beleza feminina e o amor entre as mulheres. Inclusive, ela tinha um centro de estudos literários e de poesia e tal, que ficava na ilha de Lesbos. E é exatamente do nome dessa ilha, que existe lá na Grécia até hoje, perto da Turquia, que vem o nome lésbica, que seria aquela que mora em Lesbos, que era Safo e o seu séquito de alunos. A mitologia da grega é tão profunda e ela é tão... Esse negócio de sexo, o que é, se é homem, se é mulher, se é gay, se é lésbica, isso não vem ao caso. Ter essa alma, a ânima. Vida, né? Sabe o que quer dizer entusiasmo? Em Deus, né? É o Deus interior. Entusiasmo é o Deus dentro de cada um de nós. Tenhamos entusiasmo na vida e levemos adiante. Não é? O que era que você estava falando de hermafrodita? Hermafrodita, a palavra, né? Tipo, vem de Hermes e Afrodite, que tiveram hermafrodito, que era um deus também, que é a mistura entre esses dois, que era um deus que não tinha um gênero definido. Sim. É isso. E várias histórias. Quantos deuses se transformavam em animais para transar com as ninfas e os sátiros. Os deuses eram safadinhos. Os faunos e tal. Então, assim, a questão da sexualidade na Grécia não tinha esse tabu
que a gente tem, né? Mas será que não tinha mesmo? Porque eu fico parando para pensar que, às vezes, essas histórias, elas permeiam também uma impossibilidade, sabe? A gente coloca isso no campo do imaginário para poder falar sobre isso. Mas também a gente tinha bastante machismo ali na Grécia. Muito. Não tinha O como, teatro não só era tinha feito, como os papéis tem. femininos eram feitos por homens. Por então. homens, exatamente. Não, e tinha, por exemplo, tinha as mulheres de Atenas, as mulheres que vinham que eram só para procriar, mas tinha as hetairas. As hetairas eram prostitutas de luxo, que na verdade, prostitutas não, elas eram mulheres de um conhecimento muito grande, elas eram letradas, elas estavam atrás de todas as grandes decisões políticas, eram as hetairas. E elas eram as únicas mulheres autorizadas a entrar nos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos também eram coisa só de homens. E lá os caras ficavam, né, fazendo todas aquelas... A questão do corpo, a questão de tu ir atrás da supremacia do teu corpo, do teu potencial, é divino também. Mas que sempre houve um machismo? Sim, houve um machismo. A homossexualidade era institucionalizada lá, mas normal. mais institucionalizada entre homens do que entre mulheres, porque o machismo era tamanho que se acreditava que os jovens rapazes homossexuais tinham que ser iniciados por homens mais velhos. Então, quando eles eram adolescentes, eles tinham que aprender todos os caminhos das pedras com alguém mais coroazão. Tudo é bem assim. complexo, né? Mas acho que essa coisa que a Mel fala da gente idealizar muito também as histórias que a gente ouve. É um lugar de escape, né? Eu acho que faz parte de uma leitura da história. Minha gente, a gente aqui na cultura ocidental, com a nossa cultura ocidental, a gente sempre bebeu muito das religiões e das lendas da mitologia greco-romana, para falar principalmente sobre divindades, mas sobre arquétipos, né? O Estação Plural foi investigar a presença LGBT em lendas e mitos em outras fontes também. Viu? Tem mais? Vamos ver? Existem, inclusive, diversos itãs, diversas lendas dos orixás que nos contam sobre relações incestuosas, sobre relações homossexuais, masculinas e femininas. Existem, inclusive, orixás que em alguns axés, em algumas casas matriz, como a gente costuma chamar, que são as casas que deram origem ao candomblé na Bahia, inclusive, existe um orixá em específico que, para algumas delas, é tratado como 6 meses homem, 6 meses mulher. Então, essa aceitação do público LGBT dentro do culto do candomblé, dentro da religião do candomblé, ela é também uma questão de fundamento. O orixá Logum Edé, que em algumas casas matrizes, em algumas casas que originaram o candomblé, assimilam Logum Edé como 6 meses homem, 6 meses mulher. Não é a forma como eu cultuo, não é a forma como o meu axé cultua. Ele é na nossa tradição, no nosso axé, Logum Edé é um santo homem com trejeitos femininos. E isso não significa que ele seja homossexual, tá? Ainda assim, dentro dos itãs de Logum Edé, dentro das lendas de Logum Edé, para bem de conquistar alguns favores e para bem de conquistar alguns objetivos na mitologia, ele se transveste de mulher para poder adentrar uma festa e ali obter algum conhecimento, determinados conhecimentos, determinados segredos. Além de Logum Edé, a gente tem o orixá Otim, que é um orixá raro, né? É um orixá de pouco culto, até porque muitos dos fundamentos de Otim se perderam durante a diáspora e com o passar dos anos após a escravidão aqui no Brasil e a fundação do candomblé. Mas, curiosamente, Otim é um ponto muito bacana para a gente tratar dentro dessa nossa conversa, porque o candomblé não é a única religião afro-brasileira, não é a única religião de matriz africana que cultua os orixás. Otim, o mesmo orixá que no candomblé é cultuado como gênero masculino, no batuque é cultuado como gênero feminino. E a grande questão é que Otim, nos itãs, é um orixá transexual. Ele é um orixá que, na tradição do candomblé, nasce homem, mas nasce com 4 seios. E ao nascer com 4 seios, em alguns dos itãs, ao nascer com 4 seios, ele se transforma em mulher e casa com um homem. Todas as relações humanas, quaisquer que sejam a natureza delas, elas estão contempladas dentro das histórias, dentro das lendas e dos mitos dos orixás. Esses dias eu estava me conectando com a ancestralidade indígena, né? E o meu avô materno sempre disse que da família da minha mãe, a gente tinha notícia
que o povo vinha de uma migração do norte do Brasil para o centro-oeste e que a família materna da minha mãe era Carajá. Aí eu fui ler sobre os povos Carajá. Gente, é tão bonito, velho. Diz que são os povos que viviam debaixo da água, viviam dentro dos rios. Ai, que lindo! E aí um curioso, de repente, sai e encontra um amor. Claro, sempre tem um amor, né? E é quando os povos Carajás começam a sair de dentro das águas e ganhar a terra, né? Nossa, isso é quase o mito da caverna. É tipo isso. É verdade. Tipo isso, saindo da caverna, saindo do fundo dos rios. É sempre o amor que te move em todas as direções, né? O amor te faz romper barreiras e seguir adiante e descobrir coisas. Eu adoro mitologia. Eu comecei a estudar mitologia basicamente porque eu amava Cavaleiros do Zodíaco. Não, mas que seja, ué. Mas foi um bom modo de começar, de fato. Eu amo Cavaleiros do Zodíaco até hoje. Que bom. E tinha muita insinuação LGBT ali naquele desenho. Inclusive, tinha ali um personagem meio andrógeno, que era o Cavaleiro de Andrômeda. Todos eles eram meio andrógenos, vamos combinar. É verdade. O irmão do Ikki. Exatamente, o Shun, o irmão do Ikki. E tinha uma coisa muito feminina e ao mesmo tempo que você aprendia também sobre todos esses cavaleiros, você aprendia sobre as estrelas e os mitos que eles representavam. Então você acabava aprendendo sobre a Andrômeda acorrentada, sobre o que era um Pégaso e etc. Transferindo para hoje em dia, passando esse tempo, eu parei para pensar que mitologia está em todos os lugares. Se a gente for parar para pensar, para além da mitologia indígena, da mitologia africana, da mitologia cristã ou da mitologia grega, a gente vive nossa própria mitologia, pelo menos enquanto LGBTs hoje em dia. A gente institucionalizou arquétipos e estereótipos. Hoje em dia eu percebo a militância LGBT, o mundo LGBT, tentando brigar contra a sua própria mitologia, no sentido de que a gente não precisa estar necessariamente encaixado num estereótipo. Acho que a gente pode ressignificar as coisas e ir direto. Você diz em relação aos nomes mesmo, tipo viado, a sapatão? Sim, ou até mesmo os papéis muito pré-definidos. O que é? Não binário, Exatamente. não vegano, não. Exatamente. Não, isso aqui é texto da Bettina Botox novo. Não vegano é maravilhoso, eu sou não vegano. Não, isso é texto do Orgânico, Roberto Camargo, negócio da orgânico. Bettina Botox. Mas é o seguinte, eu venho de um momento, né, que é interessante, que eu gostaria de colocar para vocês. Eu peguei toda... a revolução do amor livre já tinha se feito, já cheguei, já tudo já dominado. Já estava na porta. Já tudo aqui. Então, essa necessidade das pessoas se encaixarem nisso, ou serem aquilo, ou não sei o quê, ou não sei o que. Eu acho muito importante que a gente tenha uma liberdade de comportamento. Se eu quiser transar com mulher, eu transo. Se eu quiser lá, cada um Vai escolhe. ser muito bem-vinda, pode atravessar o portal a hora que quiser. Mas eu não preciso atravessar. Eu vou atravessar e vou voltar. Eu vou para onde eu quiser. Eu não sou obrigada a ficar em lugar nenhum. O que me preocupa um pouco hoje, eu entendo que a gente está num lugar onde tudo precisa ser colocado, as pessoas precisam, às vezes, se sentir um pouco mais seguras. Mas nós éramos completamente pansexuais. Nós éramos curiosos, pan-curiosos. Eu acho que se a gente ficar numa coisa só, a gente perde a possibilidade de olhar de uma forma ampla. E eu digo isso para nós que temos uma cabeça mais aberta e para as pessoas que também não têm, que estão assim, ó. A gente não pode fechar a nossa cabeça em função de uma sexualidade. E assim, eu acho que... Então, por exemplo, agora tem uma polêmica com o que disse o Ney Matogrosso recentemente. Pode falar palavrão? Pode. Ele falou, gay o caralho, eu sou um ser humano. Blá, 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 tudo vira polêmica. Eu entendo perfeitamente o que ele disse. Nós somos seres humanos. É lógico que a gente ainda está num país que é o país que mais mata homossexuais, né, no mundo. É muito importante que isso seja falado. Mas a possibilidade de eu ir para todos os lados, ninguém me tira, não me enquadra. Individual. Cada vez que eu boto um hashtag não sei o que lá, eu tô me colocando numa prateleira. Eu não vou para prateleira nenhuma. Eu vou pular de todas, me desculpa. Tá abrindo mão de todas as mitologias. Eu tô. Acho que é Me importante, dá né? possibilidades. Me dá Se possibilidades. perceber como uma pessoa em vida, né? A gente está transitando esse Viva! tempo, esse século. Curiosa, é o que me interessa mais. Quero saber. Aí, como é que é? Ah, legal tua perna. Ah, que bacana. A gente às vezes se fixa mesmo. Eu sinto que é mais do que segurança, Grace. Às vezes dar nome a gente conseguir também promover esse ajuntamento que é tão importante para a gente transformar o cenário atual. Ok.
Concordo, acho legal. Porém, o que eu quero dizer para vocês é que eu vivi um tempo onde todos nós, com várias maneiras de pensar, mas todos nós, minorias, éramos unidos e não lutávamos uns contra os outros. E a gente enfiou o pé na porta de galera. Hoje, eu vejo as pessoas dentro dos próprios ambientes se dividindo por facetas. Muito hashtag não sei o que, hashtag não sei o que. Vamos andar mais junto aí, né, minha gente? Poxa, a gente tá precisando dar o braço, dar a mãozinha uma pra outra, um pro outro. Minha gente, a Grace, agora, que já compartilhou com a gente de várias dimensões mitológicas, ela vai entrar num desafio mítico lendário. É o desafio do Pajubá. Grace, você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. De novo. Mas você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não sei, não. Ai, não. Grace, Pajubá, eu tenho certeza que você sabe. Um linguajar que foi inventado pelas travestis nas ruas para se preservar, para se proteger, para se arriscar e também para não serem entendidas. Que ótimo. Esse é o do estrangeiro. A gente adotou algumas palavras que vieram dessa mistura de gírias com palavras do Iorubá. Certo. E todo o povo LGBT e mais, o povo não vegano também fala Pajubá. A gente vai Fala, Pajubá, da Elza, um babado, É isso, sim. Estamos juntos no Pajubá. Até eu que não sou orgânica, aquela... É uma onda, essa onda Pajubá é quase um tsunami, já nos abraçou a todas e a Claro. todos. A gente vai te dar uma palavra, 3 alternativas. A gente vai parar um pouquinho para você pensar, para o povo de casa pensar também. E a gente volta no próximo bloco para ver bom. se você arrasou no Pajubá, Essa tá é bom? A palavra de hoje é colocon. O que é fácil? Eu nunca ouvi na minha Eu vida. também nunca ouvi, Sim, velho. gente. Mas vamos lá, que o pessoal de casa vai saber. Alternativa A. O que é colocon, minha gente? É uma pessoa sem graça. Ai, que colocon. Alternativa B. É uma bebida pesada, forte ou uma droga pra te entorpecer. Me passa o colocon. Ou alternativa C. É uma bicha bem louca. Colocon. Minha gente, vai pensando, Grace, não fala ainda, o pessoal de casa vai pensando também. Entra nas redes sociais aí, hashtag Pajubá, hashtag Estação Plural, manda sua resposta pra nós. A gente volta já já, vamos tomar uma água, tá bom? Hashtag não Colocada. vegana. Hashtag não vegana. Oi, meu povo! A gente tá de volta com a Estação Plural, morrendo de rir. Grace é muito gente boa. Eu tô aqui do lado da Ellen e da Mel, minhas companheiras incríveis, muito inteligentes e lindas, e batendo papo com Grace Gianucas. E hoje a gente quer saber se essa atriz de primeira linha também é de primeira linha no Pajubá. A gente quer saber se ela sabe o que é colocon. Você aí de casa sabe o que é colocon, você está colocada pra isso. Colocon pode ser uma pessoa sem graça. Aquela pessoa bem chuchu. Sacanagem com picolé de chuchu. Sacanagem com Picolé de chuchu. Chuchu é uma Ai, delícia, pessoa sem velho. graça. Desculpa vocês fãs de chuchu. Aí depende do tempero. Letra B, colocon pode ser uma bebida, uma droga que você deixa ali, ó, bem colocada. Ou, letra C, pode ser uma bicha bem doida, bem colocada também. Uma bicha bem ali, ó, fora da casinha. Que é colocon, Grace? Pra mim, a resposta é B. Tô errada? Uma bebida ou uma droga? Não, colocon. Me dá um colocon, tá? Hoje que eu Aí, vou ó. sair, preciso de um Cadê colocon. o colocon, querida? Eu vou na alternativa B também. Vamos A nossa expandir. especialista vai responder, Mel Gonçalves. Letra B, acerta. Arrasou! Bravo, Grace! Porque que nem várias... A gente fala isso o tempo inteiro, né? Cadê o colocon, amiga? Não, e tudo. Eu padei, não sei o quê. Eu nunca tinha falado colocon na vida. Mas eu vou usar Eu sempre. falo colocada, tô colocada. Olha, eu já tava super colocada, cheguei na festa super colocada.
a gente convive, a gente ouve, é lógico que tu vai. As gírias, né? E os termos a gente vai aprendendo a partir do momento que eles são aplicados. Então já falo para ajudar muita coisa, né? Isso, arrasou. Então ela é, de fato, uma moça de primeira linha no Pajubá, minha gente. Se você acertou, conta pra gente na hashtag Estação Plural. Olha só, no bloco anterior, a gente falou sobre mitologia grega e uma das lendas mais conhecidas é a do Narciso. Narciso é aquele que, ao beber da água de uma fonte, viu sua imagem refletida e se apaixonou por si próprio. Hoje, a gente chama de narcisista aquela pessoa egoísta que só olha pra si mesmo, bem egocêntrica, sabe? É um tipo de gente que vem superpovoando o mundo e que muitas vezes a gente precisa aprender a conviver diariamente, em ambientes de trabalho, na família, entre amigos, nas redes sociais. O Estação Plural foi pra rua para saber como lidar com o ego alheio. Vamos ver o que o povo tem a dizer? O Estação Plural veio para as ruas da Liberdade para saber uma coisa. Você se acha? Você é desse que não aceita crítica, que é super vaidoso, se dói por tudo, que não tem paciência para quem tá começando? Me diz uma coisa, você é egocêntrico? Eu não me acho muito, eu me acho ótima, mas tem pessoas que são muito chatas, né? Muito. Modéstia pra fraco. Porque eu sou maravilhosa, né, gente? Tem dia que sim, né? É importante também a gente se achar um pouco, né? Como é que a gente se lida com as pessoas que se acham muito? Desprezo. Passa e ignora. Tem um amigo meu que jura de pé junto que é o melhor da cidade, que beija mais pessoas e a gente fica assim, tá bom, né? Meio acadêmico é também um meio bastante vaidoso, né? Tem gente que não é nada disso e se acha tudo isso, entendeu? Aí, quando você tomba uma pessoa assim, você fica, bitch, please. Sabendo lidar com a situação, meio do diálogo, quase sempre é possível. Às vezes não, mas quase sempre é possível. Cada um tem seu jeito, vamos respeitar, liberdade. Como é que você faz pra dar aquele toque no amigo que você acha muito? Nossa, você tá maravilhoso, mas menos, meu amor. Olha, bicho, a senhora já tá se achando muito. Aí eu já falo logo assim. Bicha, melhore! Você é líder de uma trupe cheia de atores muito talentosos. Deve ter alguns desses atores, ao longo desses anos, que pode ter tido aquele momento de star crush, assim, sabe? De deslumbre Como é e tudo star mais. crush? Foi eu muito gostei desse difícil lidar com o ego alheio? Olha, isso faz parte, eu acho, o ego, esse engrandecimento, eu cheguei lá, que lá não é lugar nenhum, né, gente? Não, o lá tá sempre lá, né? É, lá onde não sabe. Mas, enfim, isso acontece. O sucesso é uma cilada. O sucesso do tamanho que for é uma cilada, porque tu acha que tu está pronto. A partir do momento que tu está pronto e que tu consegue construir alguma coisa, é difícil lidar com as pessoas e é difícil as pessoas lidarem com o mundo. A partir do momento que elas se acham importantes, que chegaram num lugar, porque elas começam a manter uma guarda em cima daquilo que elas construíram, é a minha imagem, é o meu ego, porque vão pensar, porque não sei o quê, preciso manter. A pessoa se isola da realidade e fica completamente inconvivível. É difícil para todos, para a pessoa e para os outros que estão à volta, porque essa pessoa vai se desconectando com a realidade, porque precisa estar sempre de guarda, né? Mas aí Pro como é seu que ego. faz? Você é líder de trupe, você dá aquela chamada? Tipo, desce. Quando eu vejo essas coisas se diluindo, eu como diretora, assim, eu sempre tento abrir espaços para que esse tipo de conflito, esse tipo de coisa, vá andando e desague no mar, sem machucar ninguém. Eu acho que isso é porque essa necessidade da pessoa se sentir melhor é uma defesa grande também. insegurança. É uma defesa, uma forma de... É uma fragilidade, né? Porque nós somos tão desafiados o tempo inteiro. Você vê uma diferença, assim, entre egocentrismo, amor próprio e respeito a si mesmo, assim? Claro, lógico. Qual seria essa diferença? Não, eu acho que tem o egocêntrico desqualificado, que sabe? E tem a pessoa que tem o autoconhecimento e tem o autoengano, né? O egocentrismo é aquela pessoa que se engana, é cega, você acha assim o Clark Gable do seu próprio filminho, né? A Beyoncé do seu próprio clipe. Ai, que tudo. Lemonade. E tem a pessoa que tem consciência do seu valor dentro da sociedade. Mas quem tem autoestima troca. Porque quer melhorá-la. Ai, que lindo. Quem tem autoestima, troca. Eu gostei também. Acho fofo também. Eu acho que a gente vive num planeta mesmo que a gente aprende muito em algum momento, porque eu acho que a gente chega genial aqui, né? A gente, quando é criança, é bem
ligada na troca e tal, gosta da onda do encontro. A gente vai ficando estúpida ao longo do tempo. Isso de se convencer que a gente é mais ou melhor, tem gente que pensa que está mais perto de Deus, né, do que as outras pessoas. Tem gente que acha mesmo que porque conseguiu construir algo, ou ter luz na sua carreira, ou financeiramente, a pessoa pode olhar as outras pessoas de cima. Mas eu gosto muito de me lembrar sempre do Galinha Preta, que é a banda Eu amo a banda. A banda pesada, de som pesado, verdadeiro, sincero, que diz num refrão incrível que ninguém nesse mundo é porra nenhuma. Eu vou citar aqui Rita Lee, mais um texto do Moacir Franco, tudo vira bosta. Tudo vira bosta, né? exato. E, na verdade, o grande lance, a grande sabedoria dessa vida é o seguinte, tudo é impermanente. Uhum. Tudo passa. Você está muito feliz, vai passar. Você está muito triste, vai passar. Você está na merda, vai passar, gente. Você tá no sucesso, vai passar. Então esteja inteiro contigo e com o que tu construiu de verdade, porque coisas são coisas, né? E eu falo isso muito porque nós que somos artistas, a gente lida, assim, essa coisa da mídia, essa coisa do que está vendendo, do que está como produto agora, o que é, aí tu lança uma ideia, aí te copiam a ideia e arrancam a alma, vendem só formato. Isso tá muito, a gente está no mercado. Né? O mercado é isso. Eu vou me abalar por isso? Não. Eu sei de ti, eu sei de ti, eu sei de ti, eu sei de algumas pessoas que estão lá assistindo. É isso que me importa. O resto passa. E qual é o sentido da vida, eu acredito? Eu acho que o sentido da vida é a gente se perpetuar no que a gente tem de melhor nas pessoas que convivem com a gente. Sabe? Eu dar o meu melhor para ti é o melhor que eu posso fazer. É a minha pequena revolução. Ai, Grace, tá falando coisas que eu pensava muito de hoje. Te amei hoje de manhã. Eu te amei hoje de noite, eu te amei. Ela tá falando coisas que a gente precisava ouvir, gente. Então, eu precisava particularmente ouvir muitas das coisas que ela falou. Eu acho que você falou que a gente é constantemente desafiado. E, de fato, a vida desafia a gente constantemente. E conviver com o diferente é o maior desafio de todos no mundo tão polarizado como esse. Então, mesmo aquele coleguinha que está lá se defendendo ou se achando no ambiente de trabalho, tem um probleminha ali atrás, tem uma coisa por trás dessa carapaça. Ele tem uma armadurinha que ele precisou fazer porque nós somos seres extremamente frágeis. Todos nós sofremos, todos nós temos dor, todos nós queremos amor, todos nós queremos um beijo. Ou, sabe, a gente quer... Ou um queijo. Exato. Ou um pão de queijo. Mas assim... Todos nós, então assim, essas formas são armaduras. Por exemplo, o que eu digo, e que é tão óbvio, que se os homofóbicos soubessem o quanto é óbvio que a homofobia deles tem a ver com a sexualidade, com a própria sexualidade mal resolvida. Por exemplo, quantas pessoas a gente passa na rua todos os dias? A gente está em São Paulo, são o quê? 50 mil? 100 mil pessoas? Por que uma, duas ou três dessas pessoas que eu passo todos os dias, elas me chamam a atenção e outras eu nem reparo que existem? Porque aquela pessoa, de alguma maneira, tem a ver comigo. O pró ou contra eu sou. Por que eu sou pró ou contra? Por que aquilo me interessa? Se a gente não mergulhar nessas questões, a gente vai criar armaduras como a homofobia, como não sei o quê. Então, assim, racismo, a vamos misoginia. atrás do que nos toca e vamos refletir sobre o que nos toca, para a gente deixar de ser burro. E o pobre do bichinho ainda leva uma, né? Vamos ser mais espertinho mesmo, viu, minha gente? Vamos se ligar. Como é que vocês lidam com gente egocêntrica? Velho, você sabe que eu cheguei aqui, neste plano, e minha mãe e meu pai juntaram para me dar uma bênção, que eu te falei que onde eu assinava a chamada na faculdade era com... Minhas iniciais formam a palavra ego, né? Aí o pessoal já ficava, eu ia assinar, aí, a professora de psicologia, quem é ego? Quem? Sou eu, mas é num sentido de nome mesmo. Ellen Gomes de Oléria, né? Eu acho que eu tenho o meu próprio ego para lidar, que já me dá bastante trabalho.
E aí eu acho que as pessoas ao redor, quando eu consigo identificar o ego muito inflado, eu acho que é tão mais fácil eu me espelhar. Eu entendo, sabe? É difícil a gente lidar consigo mesma, inserida num espaço, e encontrar uma outra pessoa que é tão diferente. Depois que eu fiz 30 anos, eu acho que eu tenho razão o tempo todo. Tá difícil para mim parar um pouquinho e ouvir ao redor, mas é um exercício constante. Eu sou uma pessoa em movimento, eu já entendi isso. Então eu consigo silenciar também essas vozes na minha cabeça e ouvir, sabe? Eu estava vendo o Deepak Chopra e ele disse que é muito desafiador, porque é muito fácil a gente andar com quem é parecido com a gente. Que desafiador e que faz a gente crescer é andar com quem é diferente. Então eu estou investindo nos encontros para ver se eu aprendo um pouco mais. Então eu tô curtindo. Eu achei bonito você falar isso, porque eu acho que a coisa que eu mais faço na vida é andar com gente diferente de mim. Mas assim, é o que eu mais sei, né? Eu quase não vejo, por exemplo, pessoas transitando no mesmo meio que eu. Então, para mim, é uma coisa que eu aprendo bastante. Então, eu tô aqui aprendendo e trocando com vocês. Mas eu paro para pensar sobre essa coisa de ego, de se achar e etc. E para mim, na minha história e no meu contexto, eles entrelaçam muito com autoestima. Bastante, sabe? Porque a gente tenta se apoiar sempre em algo para poder se sentir pelo menos igual a você. Então, eu acho meio difícil a gente destrinchar, abrir e diferenciar isso tudo pra gente, assim, pra mim, pelo menos, assim, eu diria. Eu acho meio complicado, eu acho que quando ego, autoestima, eu acho que tá meio ligadinho ali, sabe? O amor próprio, a coisa de toda a estrutura do mundo, do universo, do Brasil, da nossa política, de não ter aquele abraço, talvez faça com que a gente tenha um ego inflado para se proteger, porque o amor próprio está faltando também e a estrutura não te dá autoestima, ela não te dá a vontade de ser aquilo que você é. Então, às vezes, a gente se defende como pode, basicamente. Exato, porque a sociedade, da maneira como ela é pré-concebida e moldada, né, assim, para o modus vivendi dessa civilização, ela te traz padrões. Tu tem que te encaixar nesse padrão para ser um bem-sucedido, tu tem que ser assim para isso que aquilo. E eu sempre falo isso, bem-aventurados os inadequados. Porque deles é o reino da originalidade, só a gente vai mudar. Então, assim, mas até a gente se dá conta disso. Gente, dói. Não é fácil tu levantar a bandeira das coisas que tu acredita no contrafluxo de tudo que está sendo feito. Vão te taxar, me chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, né? Vão te chamar de tudo, vão te excluir, vão te acabar. Agora, junte-se aos seus. Pega a tua turma da mão e anda de galera, porque é de galera que a gente arromba a porta. Eu acredito nisso. Mas, assim, é totalmente compreensível. As pessoas não precisam ter a coragem que a gente tem. Eu acho Dói, machuca, a gente vai levar muita pedrada. Gente, eu não tenho nem o que dizer. Eu vou chorar depois que esse programa acabar. Porque, sei lá, a gente teve uma aula com essa pessoa maravilhosa. E, infelizmente, chegou ao final da Estação Plural. Mas eu espero que você tenha absorvido pelo menos um pouquinho que a gente absorveu aqui. Porque, nossa, que pessoa inspiradora, Gretchen Lucas. Obrigado. Eu não sei de nada, gente. Eu preciso de todo mundo, sabe? Pode ser. Sabe, eu tô aqui justamente muito assim de coração, porque eu acho que eu quero aprender com vocês. Eu acho que... vamos aí, gente. Vamos tentar. Perfeito. Antes da gente encerrar, preciso citar novamente o Galinha Preta, através da figura de Frango Caos, quando ele diz num refrão maravilhoso: eu não sei de nada, eu não sei de nada. Se você souber, por favor, você me fala. Muito obrigada. Só falar uma coisa pra você, então. A única coisa que a gente sabe é sexta que vem tem mais Estação Plural. Oba! Obrigado pela companhia, pela partilha. A gente se vê semana que vem. Beijo!